E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo e numerólogo e hoje eu tô aqui para dar essa aula para vocês sobre o 10, tá? 10 de ouros. 10 de ouros representado por esse símbolo aqui, tá? Esse é o símbolo alquímico do elemento de ouros, um triângulo para baixo com um risco. Sempre que for um triângulo para baixo, você sabe que é um elemento feminino, no caso Yin, tá? Quando for um triângulo para cima, o elemento Yang, a polaridade Yang masculina e aqui feminina. Quando tem um risco, significa que é terra. Quando tem um risco, significa que é ar. Os que não têm o risco é água e fogo, tá? Água e fogo não tem o risco. Ar e terra tem o risco, tá bom? Com o tempo a gente se acostuma com isso. Mas vamos lá, vamos para essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o 10 de ouros, que a composição é o elemento de ouros, tá? Elemento de ouros, olha, tá vendo? Até eu inverto às vezes. E o número 10, tá? Vamos ver primeiro o elemento de ouros. Eu falei para vocês que o elemento de ouro fala sobre é, bens materiais, fala sobre dinheiro, também fala sobre valores, tá? Valores. E desses valores a gente pode subentender como os valores morais e materiais. Então é importante levar em consideração que o elemento de ouros, ele não representa somente o dinheiro, tá? Dinheiro. Eu vou colocar aqui não. Não representa somente o dinheiro. Ele representa muito mais que isso. Por isso que eu coloquei aqui valores morais e materiais. Desses valores morais a gente vê como é algo construído a partir da nossa história, tá? Então, como algo construído a partir da nossa história, isso quer levar em conta que o elemento de ouros, ele é algo construído a partir da nossa história. Então, dentro do elemento de ouros, que é o elemento mais sólido, mais tátil de todos, ele também tem os outros elementos dentro dele, tá bom? Então, o elemento de espadas, o elemento de copas e o elemento de fogo estão dentro do elemento de ouros. Por quê? As nossas experiências mentais, emocionais e energéticas constroem a nossa história. E aí, dentro da nossa história, a gente traça aqui como o elemento de ouros, tá bom? Então, é muito importante levar isso em consideração. Apesar que o elemento de ouro não fala diretamente sobre nem isso, o que se passou na nossa história que envolveu tudo isso acaba gerando o elemento de ouros, tá bom? Então, isso é uma pequena explicação aí sobre o elemento de ouros. E agora o número 10. O número 10. O número 10 você vê que é o número 1 mais o número 0 aqui. 1 mais 0. Então, toda vez que coloca um 0 na frente, toda vez que vem um 0 na frente, fala sobre o recomeço. O recomeço. O 0 quer sempre dizer que recomeçou em um novo nível, tá bom? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cada 0 um novo recomeço. Beleza? Então, se a gente tem aqui o 10, o 1 ele fala sobre o início. E o 10 sobre
a finalização. Finalização barra realização. E eu também vou colocar aqui como a concretização do sonho do elemento. Com isso, gente, eu quero dizer que todo elemento ele tem um sonho, tá? Todo elemento tem um sonho. Ele tem um objetivo. Todo elemento tem um objetivo. E o elemento de ouros, ele tem o objetivo de ficar rico. Ouros quer ficar rico. Rico. E nesse rico aqui eu quero ir dar suporte para todos aqueles que ama. Então, o elemento de ouros, ele quer dar suporte, ele quer ficar rico e dar suporte para todos aqueles que amam e que virão depois dele. Porque o elemento de ouros, ele também fala sobre o tempo, tá? Todos os elementos, eles falam sobre o tempo de alguma forma. Mas o elemento de ouros, ele fala sobre a ancestralidade e futuro, tá? Então, ancestralidade e futuro, eles são divididos na mesma intensidade de uma polaridade, tá? Então, quando eu falo de ancestralidade aqui, eu quero dizer assim, ó, de gerações passadas. E quando eu falo de futuro, eu quero falar de gerações futuras. Porque a Terra, ela tem uma característica que é de uma transformação lenta, tá bom? Transformação lenta. Dentro dos elementos, o que tem a transformação mais rápida é o elemento de fogo. Então, ele é, ó, de uma coisinha para outra, ele se transforma muito rápido. Por isso que um fogo, ele se alastra, ele consome tudo. Depois que consome tudo, não sobrou nada. O fogo tem essa característica. A Terra não é assim, tá? A Terra é lenta. Então, isso é muito importante. Gente, e eu já falei aqui uma vez sobre o fogo. E eu quero dizer sobre a Terra também. Sabe a Terra? Essa terra aqui do chão, essa terra aqui, essa terra do chão, é a mesma representação disso. Esse elemento aqui, gente, esse elemento, ele quer representar a mesma coisa que existe aqui. A mesma coisa que existe aqui nessas plantinhas, nessas uvas. Tudo nessa carta está falando sobre a mesma coisa. Tá? Então, falei isso. Falei sobre o número e falei sobre o elemento. Agora vamos pegar aqui os símbolos. Quem a gente vai escolher? Vamos escolher algum, vamos escolher, sei lá, vamos aqui, ó, rodando. A gente pode pegar, sei lá, esse senhor. Um senhor. Senhor. Você vê que ele é velho. Você vê que ele é velho por quê? Porque ele tem cabelo branco. Tem cabelo branco. Então, eu falei sobre a questão do tempo, né? E você vê aqui que tem uma pessoa velha. Como eu falei para vocês do tempo, ancestralidade, e futuro, isso está representado aqui, gente. Ancestralidade, o senhor velho. Futuro, a criança, tá? E, como eu falei, as polaridades, os extremos se tocam. Até colocar aqui em vermelho. Os extremos se tocam. E, para significar isso, que os extremos se tocam, você vê pessoas aqui que têm outras idades. Pessoas mais jovens, pessoas menos jovens, pessoas mais velhas e os mais novos. Então, desde uma criancinha
até um senhor aqui que é bem mais velho, tá bom? Estamos vendo, gente, todos os símbolos. Todos os símbolos estão trazendo respostas, tá? Além disso, se a gente pegamos aqui as pessoas, eu falei em uma outra aula, deixa eu fazer aqui, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa e essa pessoa. Eu falei em uma outra aula, sempre que aparecer mais de um personagem, todos eles representam a mesma pessoa, tá? O que isso quer dizer? Que esse senhor e essa criança e essas pessoas aqui, todas elas são a mesma. O que diferem elas? Num grau. O que diferem elas são em um grau. E eu falei que esse grau pode ser em um grau mental, ele pode ser em um grau material, ele pode ser em um grau energético, um grau de inteligência, o inteligente e o burro, o rico e o pobre, o miserável e o abundante. E aqui, essa carta, ela está querendo trazer a polaridade do velho e do novo, tá bom? Então, e além do velho e do novo, a gente vê os outros estados, que são essas outras pessoas aqui, que também têm uma idade de juventude, mais maturidade e tudo mais. Mas você vê que tem um senhor bem mais velho e o outro bem mais novo. Continuando, aqui no desvendar desses símbolos, a gente pode pegar aqui esse brasão, tá? Dentro do meu curso, eu vou falar muito sobre os brasões e como identificar esses brasões dentro de todos os arcanos do tarô. Em diversas outras cartas aparecem brasões, tá? Então, se você quiser aí já pegar o seu tarô e dar uma olhada nele, você vai ver. Esse brasão é um brasão familiar, tá? Familiar. O que representa um brasão familiar? Isso quer falar sobre um orgulho da sua história. E não só um orgulho da sua história, mas da construção da sua família. Então, você vê que essa pessoa, esse senhor aqui, ele está aqui bem relaxado, bem tranquilo, relax. Tem outras duas pessoas aqui, tem uma criança aqui e tem dois cachorros. Então parece uma vida normal, tá vendo? Vida normal. Como vida normal, a gente entende que acontecendo como deveria acontecer. Então, você vê que mostra uma cena de um dia a dia. O dia está claro, as pessoas estão passando ali, um falando, conversando com o outro. Além disso, tem um senhor ali que ele está sentado, tranquilão. A criança está aqui, meio escondida atrás dessa moça. E aí eles estão ali. Então, falando de uma vida normal. Mas esse brasão revela de que toda essa imagem está falando também de um certo orgulho, um orgulho da história, uma construção de uma história. Porque, gente, para a gente alcançar isso daqui, de ter um orgulho da nossa história, a gente não percebe o nosso dia a dia. A gente não percebe a não ser o momento que bate a saudade, tá? Então você não acha que esse senhor também ele tem saudade do que ele viveu, do que ele foi jovem, mas você também não acha que ele tem responsabilidade, tá? Responsabilidade. Essa é uma palavra muito boa, tá? Para essa carta do 10 de ouros. Vamos abrir aqui um novo. Muita responsabilidade. Você vê que ele usa uma capa. Capa. Eu também vou falar muito sobre outfit,
no meu curso, tá? Outfit que significa o quê? As vestes. Todas as pessoas usam vestes. Então a criancinha aqui de azul. Não é à toa que ela tá de azul, né, gente? Já falei muito sobre o azul aqui. Esse senhor tá usando uma capa. E você vê que essa capa dele tem todos uns vários desenhos. Vários. E olha, tem uns desenhos aqui bem sinistros, tá? Que a gente não sabe direito o que que é. Mas você vê também que tem uva, tá? Uvas. A uva tem um significado, tá? Uva. Vamos falar aqui da uva. Uva é uma fruta de rico, tá? Fruta de rico. Nossa, ficou aqui. Fruta de rico. Por que que é fruta de rico? Porque a uva ela é muito sensível. Então, como a uva é muito sensível, tem uma certa dificuldade de armazenamento dela. E para você armazenar, você transforma ela em vinho. Então é uma forma muito boa de armazenar a uva. Então por isso que e para você fazer esse processo de armazenagem, você vai precisar do quê? De dinheiro. Não dá para armazenar assim se você não tem condição. E por essa imagem aqui inteira, você já pode ver que esse rapaz, esse senhor, ele, ele conseguiu juntar muito dinheiro para dar assistência para a família dele. Então, é como se ele tivesse construído todo esse palácio, tá? Palácio. Você vê que é meio aqui uma entrada de como se fosse de um castelo, tá vendo? É uma entrada de um castelo. Não dá para saber muito se é de um castelo, se é de uma vila, tá? Mas o que dá para saber é que tem uma família, tá? Tem uma família que mora aqui. Então, não é um só. Mas lembra que eu falei para vocês, todas as pessoas nas cartas representam uma pessoa só. O que difere não é só uma pessoa, representa uma característica só, tá? O que o difere em grau. Dando sequência nisso, vemos que aparece muito verde, tá? Muito verde, tem certos tons de vermelho, aqui, vermelho, aparece aqui azul, tá? Azul aqui e na criança, e aparece branco também aqui nos cachorros, branco. E no cabelo do senhor aqui, né? Branco. Todas as cores têm uma representação. Nada foi colocado à toa, tá bom? Então, e além disso, temos o amarelo. Amarelo. O amarelo também tem uma certa riqueza, tá? O amarelo representa riqueza, também representa luxo e o amarelo também representa que mais? Tem muito de abundância, tá? No amarelo. Abundância também. Mas uma abundância nesse sentido aqui, tá? De riqueza, de luxo e também de luz. O amarelo tem muito de luz. Você vê que, vamos deixar aqui, é oculto, depois eu abro. Mostro de novo aquilo que eu escrevi. Você vê que essas moedinhas aqui do elemento de ouro, elas estão organizadas da mesma forma da árvore sefirótica, tá? A árvore sefirótica, que é assim. Essa é a árvore sefirótica, tá, gente? Com nessa disposição. Não é à toa que as moedinhas do elemento de ouro foram distribuídas dessa forma, porque também está falando de uma construção. Sabemos que a árvore sefirótica, ela fala de um caminho, tá? De um caminho daqui para cá, para baixo, ou de baixo para cima. Os dois são um caminho de ida, um caminho de volta, de ida e de volta, de ida e de volta, de ida e de volta.
E aí, como fala de um caminho, você já vê que está tudo remetendo para a mesma coisa, que fala sobre o tempo, sobre o passado, sobre a ancestralidade, sobre o futuro e também, como é o número 10, sobre a realização de um sonho ou de um objetivo, tá? Eu falo mais como um sonho porque é a concretização do resultado do sonho do elemento de ouros, beleza? Nessa carta, a gente também vê cachorro. Cachorro. Dentro do meu curso, eu vou falar sobre os animais. E o tarô tá lotado de animais, gente. Tem cavalo, tem peixe, tem raposa, tem leão, tem gato, tem salamandra. Deixa eu ver o que tem mais. Tem lobo, tem touro. Gente, no tarô tem muito animal. Tem pássaro, tem animal demais. E o cachorro. O cachorro aparece várias vezes, tá? E aqui é um cachorro branco, tá? Que também quer dizer mais ainda. O cachorro a gente sabe que é o amigo do homem, que ele é confiável também. A gente sabe que o cachorro é confiável. Então, e além do branco, o branco é pureza, pureza. Então você vê que nessa carta ela está falando de pessoas que estão do seu lado, que são pessoas puras, que são pessoas realmente verdadeiras e confiáveis. Como eu falei que o elemento de ouros fala sobre valores morais e materiais, você vê, se eu junto valores morais, número 10 da realização, e eu vejo aqui o cachorro, que é o amigo do homem, confiável, e fala sobre pureza, tá muito claro, gente, tá muito claro a resposta. Se você pergunta pro tarô, posso confiar nessa pessoa? E vem o 10 de ouros, obviamente que você pode confiar nessa pessoa. Porque é uma pessoa que tem os valores morais muito bem formados, valores morais. Uma pessoa que tem ética, tá? Ética. Com 10 de ouros, tem muito de ética. Tem muito de integridade. Integridade, gente. O número 1 fala de unidade. E o 10, ele fecha um círculo. Ele fecha o ciclo. Então, fala com isso da integridade. De uma pessoa íntegra. De uma pessoa que tem consciência dos valores, de quem é, de onde vem, da história. A pessoa não se corrompe. Não se corrompe. Mas não se corrompe por quê? Porque essa pessoa, ela não nasceu ontem, ela tem uma história. Onde que a gente vê que ela tem uma história aqui? Esse senhor com cabelo branco. O brasão aqui, o brasão familiar. Tudo isso está representando as mesmas coisas. Você tá vendo, gente, que a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai para lá, a gente vai para cá e a gente acaba falando das mesmas coisas o tempo todo. Todas as cartas é a mesma coisa. Se a gente vê um símbolo, ele fala do outro. A gente vê outro, fala do outro. A gente vê outro, fala do outro. Mas, gente, olha, eu acho que por hoje é isso. Por nessa carta de hoje. Mas eu convido vocês a olhar essa carta mais atentamente aí. E também ir descobrindo, fazendo as análises de vocês, anotando no caderno. E aí pensar por que essa pessoa veste vermelho. Por que essa pessoa, ela mostra... Olha, você tá vendo que o pescoço fica muito dá para aparente, dá para ver muito bem o pescoço. Deixa eu apagar aqui para você ver. Dá para ver muito bem o pescoço. Por que que aparece o pescoço? Por que que tem uma torre aqui? Por que que tem uma casa laranjada aqui?
Por que que a criancinha segura o rabo do cachorro? Por que que essa criança ela parece escondida? Escondida. Não parece que ela está meio escondida? Por que que ela parece desse jeito? Por que que essa pessoa também ela segura esse lenço aqui azul? Gente, tem muito mistério nessa carta, hein? Os 10, eles são bem intensos. Todas as cartas, elas aumentam a intensidade de acordo com um número. Número significa intensidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 1 é uma brimbinha. É ali, ó. Surgiu do universo. O 10, gente, o 10 é 10. O 1 é 1. Então, essa carta tem muito significado. Se você vê aqui no cantinho, tem alguma coisa. O que que representa isso? Você vê aqui, tem outras coisas. Tá vendo, gente? Tem um monte de significado nessa carta. Você vê que a Pamela ela foi tão danadinha que ela colocou vários pontinhos ainda. Você vê ó, que ela fez uma linha bem fina aqui desse piso. Olha aqui, ela fez a pessoa aqui, a roupa da pessoa tracejada. Na verdade, meio xadrez, né? Olha, você viu que ela deu movimento aqui para isso. Gente, dentro da composição de outras cartas, se você vê uma outra carta aqui do lado, e aí você viu aqui azul, e numa outra carta você vê que tem um rio azul também, gente, juntou azul de céu, mas com um azul de rio. Se você sabe o que é céu, céu claro, né? Aqui do jeito que tá. E você sabe o que é rio, que significa água. Gente, a conta é clara. 1 mais 1 é igual a 2. Pronto. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Se o sinal apareceu aqui e o sinal apareceu aqui, o tarô ele tá dizendo com todas as palavras, aliás, com todos os símbolos, onde é que está a resposta. O tarô sempre mostra onde está a resposta. Tá bom? Gente, então por isso é hoje. Por hoje é isso. Eu desejo para vocês um bom momento do dia. Saibam, se quiserem me encontrar, é muito fácil. Qualquer rede social, você pode me procurar como o Elvis da Energia, que você vai me encontrar, tá? Seja no YouTube, seja no Instagram, ó, YouTube aqui, seja no Instagram, ou no Twitter, ou no Telegram, ou onde for. Vai ser um prazer te ajudar aí com as suas dúvidas, tá bom? Desejo um ótimo momento do dia para vocês. Um abraço no coração de todos. Tchau, tchau.